Por que seu cérebro o obriga a comprar lixo e como evitá-lo? Olá, tudo bem? Alguma vez você já olhou para o seu armário, sua estante ou seu histórico de compras online e pensou: quando foi que comprei tudo isso? Se a resposta for sim, fique, porque hoje faremos uma viagem alucinante. Uma descida através de 5 níveis de conhecimento para entender por que compramos coisas de que não precisamos. Eu prometo que ao final deste vídeo, sua visão de cada anúncio, cada loja e cada oferta especial terá se transformado completamente. Comecemos pelo nível 1, a superfície, o que todos conhecemos. As ofertas. O clássico, o inconfundível cartaz vermelho de 50% de desconto. É o truque mais antigo do livro. Você vê um preço original mais alto, riscado e ao lado um mais baixo. Imediatamente seu cérebro não calcula quanto você vai gastar, mas sim quanto você vai economizar. É uma ilusão de vitória, a sensação de que você está sendo mais esperto que o sistema. Depois há o poder da manada, o que os especialistas chamam de prova social. Ver que um produto tem 5.000 avaliações de 5 estrelas, que seu youtuber favorito o recomenda, ou que todos os seus amigos de repente têm aqueles tênis. É o instinto de pátio de escola. Se todos querem, deve haver uma razão. Nosso cérebro, que é um pouco preguiçoso por natureza, prefere pegar atalhos, e o atalho mais seguro é seguir os outros. E claro, não podia faltar o medo de ficar de fora. Frases como oferta por tempo limitado ou restam apenas 2 em estoque. Este truque tem uma origem muito antiga. Imagine nossos ancestrais caçadores-coletores. Se encontrassem um arbusto cheio de bagas, não pensavam bem, pegarei algumas amanhã. Não! Tinham que pegar todas, porque amanhã poderiam não estar lá. Esse pânico da escassez, esse agora ou nunca, continua gravado a ferro e fogo em nosso DNA, só que agora ele é ativado com um par de jeans. E por último, neste nível superficial, temos as marcas que não vendem produtos, mas sim identidades. Você não compra um telefone, compra status, criatividade, pertencer à equipe dos inovadores. Você não compra um carro, compra a promessa de aventura e liberdade. Eles te vendem uma versão melhorada de si mesmo. A pergunta é: por que estamos tão incrivelmente dispostos a pagar um extra por uma história, por um sonho, em vez de pelo objeto em si? Então aí está. Ofertas, prova social, escassez e marcas que vendem sonhos. Este é o nível 1, a ponta do iceberg. As jogadas de marketing que todos podemos ver e reconhecer, mas nas quais, admitamos, continuamos caindo repetidamente. Mas se isso é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? É hora de mergulhar. Bem-vindos ao nível 2, os mecanismos ocultos. Lembra-se daquela sensação de euforia ao encontrar uma pechincha da qual falamos no início? Bem, isso não é apenas uma emoção, é pura química cerebral. Cada vez que você antecipa uma recompensa, seu cérebro libera um neurotransmissor chamado dopamina. O fascinante é que o maior pico de dopamina não ocorre quando você tem o objeto, mas sim durante a busca e a antecipação. O marketing não te vende um produto, te vende a emoção da caça. É um distribuidor legal de pequenos picos de dopamina? Agora vamos falar sobre uma regra social invisível que nos aprisiona: a reciprocidade. É muito simples. Se alguém te dá algo, você sente uma dívida interna, uma necessidade de retribuir o favor. Já te ofereceram uma amostra grátis em um supermercado ou um pequeno presente ao entrar em uma loja? Não é gentileza, é uma armadilha. Ao aceitar aquele pedacinho de queijo, seu cérebro cria uma obrigação social que te faz sentir quase mal se você for embora sem comprar o pacote inteiro. E aqui vai um erro de fábrica da nossa mente, um viés cognitivo chamado efeito dotação. Significa que pelo simples fato de possuir algo, mesmo que por 1 minuto, nós o valorizamos muito mais do que antes. Os testes gratuitos de 30 dias são especialistas nisso. Uma vez que você usou aquele aplicativo de streaming por 1 mês, você sente que é seu. Cancelar a assinatura não é mais uma decisão neutra, parece uma perda dolorosa, mesmo que você vivesse perfeitamente sem ela há 31 dias. Vender histórias, como mencionamos antes, também não é uma invenção moderna, é uma necessidade humana fundamental. Desde que nos sentávamos ao redor do fogo nas cavernas, as histórias nos serviram para dar sentido ao mundo e para unir a tribo. O marketing moderno sequestrou essa necessidade. As grandes marcas não te leem uma lista de características. Elas te contam um relato épico com heróis, vilões e uma missão. E nós pagamos para ser um personagem nessa aventura. E no fundo, muitos desses mecanismos resolvem uma necessidade humana básica, a necessidade de controle. Vivemos em um mundo caótico e imprevisível. Mas escolher qual shampoo comprar, pesquisar, comparar e finalmente tomar uma decisão nos dá uma pequena, mas satisfatória sensação de controle sobre uma parte de nossa vida.
É um pequeno triunfo em um mundo que frequentemente nos faz sentir impotentes. Observe como a perspectiva muda agora. As ofertas não são mais descontos, são ativadores de dopamina. As amostras grátis não são presentes, são iscas de reciprocidade. Os testes gratuitos são sequestros emocionais que usam nossos vieses contra nós. As grandes marcas não são empresas, são os novos contadores de histórias da tribo. Já não parece tão inofensivo, não é? Entender essas engrenagens ocultas, a química cerebral, as regras sociais, os erros da nossa mente, é como colocar óculos de raio-x. De repente você pode ver a estrutura por trás da fachada, e esse conhecimento te dá poder. O poder de fazer uma pausa e se perguntar: eu realmente quero isso, ou eles estão apenas apertando os botões certos no meu cérebro? Mas se você pensava que já tínhamos tudo claro, prepare-se, porque aqui é onde a história vira um verdadeiro caos. Bem-vindo ao nível 3, a zona de guerra dos debates e das complexidades. Aqui está o grande debate que divide todo o mundo. O marketing é manipulação ou é persuasão? Por um lado, você tem os críticos que dizem: é manipulação pura e dura. Eles exploram nossas inseguranças e fraquezas psicológicas para nos vender lixo de que não precisamos, que nos torna infelizes e nos endivida. Por outro lado, os defensores dizem: de jeito nenhum. Simplesmente conectamos produtos aos desejos que as pessoas já têm. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça. Onde diabos está a linha? Agora deixe-me contar um segredo. Lembra-se do famoso mito das mensagens subliminares nos filmes para que você comprasse refrigerantes e pipoca? A evidência de que isso funciona em larga escala é, sendo generoso, muito fraca. Mas as pessoas adoram acreditar nisso. Por quê? Porque é muito mais confortável pensar que somos vítimas de um poder obscuro e misterioso do que admitir a verdade, que somos manipulados por truques muito mais bobos e óbvios, como uma simples placa de 2 por 1. Prepare-se para um paradoxo que vai explodir sua mente: o paradoxo da escolha. Instintivamente, acreditamos que ter mais opções é bom, que nos dá mais liberdade e felicidade. Mas a ciência demonstra justamente o contrário. Opções demais nos paralisam. Se você tiver que escolher entre 3 tipos de geleia, é fácil. Se você tiver que escolher entre 300, você se sobrecarrega, leva uma eternidade e quando finalmente escolhe uma, sente-se insatisfeito, pensando que talvez uma das outras 299 fosse melhor? Às vezes mais liberdade é menos felicidade. E agora, uma pergunta ética sobre algo que normalizamos completamente: a publicidade ultra personalizada. Parece bom, não é? Anúncios que se ajustam ao que você gosta. Mas pare para pensar. É ético que um algoritmo saiba, por suas buscas e seu comportamento online, que você está passando por um término de relacionamento ou que tem baixa autoestima e justamente nesse momento te bombardeie com anúncios de aplicativos de namoro ou produtos para melhorar sua confiança? É justo usar a vulnerabilidade de uma pessoa como uma oportunidade de negócio? Este debate ético, além disso, mudou com o tempo. Há séculos, a lei do mercado era caveat emptor, uma frase em latim que significa que o comprador tenha cuidado. Ou seja, se te enganassem, era problema seu. Depois lutamos e conseguimos uma era de direitos do consumidor, onde se exige transparência das empresas. Mas agora, com a inteligência artificial e os dados massivos, não estaremos voltando a um caveat emptor digital, onde as formas como nos persuadem são tão complexas que já não podemos entendê-las? E tudo isso nos leva a um problema fundamental da condição humana, algo que os psicólogos chamam de esteira hedonista. É uma metáfora genial. Você compra o celular de última geração, sente um pico de felicidade incrível. Dura uma semana, talvez 2. E depois, nada. Você volta ao seu nível de felicidade de sempre. E agora precisa de outra coisa nova para sentir aquele pico novamente. É uma busca constante pela felicidade através do consumo, mas a linha de chegada se afasta cada vez que acreditamos estar chegando. Como você vê, este nível é um completo desastre. Não há mocinhos nem vilões claros. É uma zona cinzenta cheia de paradoxos, dilemas éticos e perguntas incômodas sem uma única resposta correta. A realidade do consumo é desordenada, complexa e profundamente humana? Muito bem. Você sobreviveu ao caos. Você navegou pela complexidade moral. Agora é a hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Bem-vindo ao nível 4, os segredos de especialista. Ok, vamos ser sérios. Falemos de neuromarketing. Isso não é mais sobre pesquisas ou perguntar às pessoas o que elas pensam. Isso é sobre usar tecnologia como eletroencefalogramas ou ressonâncias magnéticas funcionais para ver, literalmente, quais áreas do cérebro de uma pessoa se iluminam quando ela vê um logo, uma cor ou a forma de uma embalagem. Eles não te perguntam mais se você gosta.
Eles veem a resposta crua e sem filtros do seu cérebro antes que você mesmo esteja consciente dela. Aqui vai um conceito técnico que vai explodir sua cabeça, explicado de forma simples. Seu cérebro tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Pense neles como duas pessoas diferentes na sua cabeça. O esquerdo é o lógico, o analítico, o que lê os números. O direito é o emocional, o visual, o que sente a música. O marketing de gênios frequentemente fala primeiro ao seu cérebro direito com uma imagem impactante, uma história emotiva ou uma melodia. E uma vez que seu cérebro emocional diz "eu quero", ele dá uma desculpa ao cérebro esquerdo como um 30% de desconto para que o lógico se sinta inteligente e justifique a decisão que o emocional já havia tomado. Precisamos falar sobre uma figura-chave, mas muitas vezes esquecida, Edward Bernays. Ele era sobrinho do próprio Sigmund Freud e é considerado o pai das relações públicas modernas. Foi um gênio um pouco sinistro que, há um século, percebeu que podia vender produtos não pelo que faziam, mas associando-os aos desejos inconscientes das pessoas. Sua campanha mais famosa foi convencer as mulheres de que fumar cigarros era um ato de libertação feminina, um sopro de liberdade. Ele moldou o consumismo como o conhecemos. Existe uma teoria alternativa, uma visão rebelde do desejo, proposta pelo filósofo René Girard. É a teoria mimética. Ela diz algo radical, que quase nunca desejamos as coisas por si mesmas. Nós as desejamos porque vemos que outras pessoas as desejam. Seu desejo não é uma linha reta entre você e o iPhone. É um triângulo. Você está lá, o iPhone está lá, e está aquela outra pessoa ou grupo que você admira ou inveja e cujo desejo você está imitando. Isso explicaria perfeitamente as modas virais e os hypes que parecem surgir do nada. E agora, uma descoberta científica que vai contra toda a intuição. Neurocientistas descobriram que o ato de pagar, especialmente quando usamos dinheiro em espécie, ativa em nosso cérebro as mesmas regiões associadas à dor física. Eles chamam isso de a dor de pagar. Isso explica por que os cartões de crédito, os pagamentos por celular ou o botão de comprar com um clique são tão incrivelmente eficazes, são como uma anestesia para essa dor. Eles separam o prazer imediato da compra da dor diferida do pagamento. E aqui, neste nível, é onde tudo se encaixa de uma forma espetacular. Lembra que no início falamos da dopamina da caça e da antecipação? E que acabamos de falar da dor de pagar? Pois bem, o marketing moderno é uma obra de engenharia projetada para fazer duas coisas com perfeição: maximizar ao infinito o pico de dopamina da promessa e da expectativa e minimizar até torná-lo quase invisível a dor do pagamento. Eles te prendem com a emoção e te ocultam o golpe. É o hackeamento cerebral definitivo. Saber sobre neuromarketing, sobre figuras como Bernays ou sobre conceitos como a dor de pagar não é apenas para acumular dados curiosos. É para entender que o jogo tem regras muito mais profundas e científicas do que jamais imaginamos. É perceber que não estamos em um simples mercado, mas em uma espécie de Matrix projetada com uma precisão neurológica assustadora. Chegamos ao limite do que se sabe. Exploramos o que os especialistas estudam hoje. Você se atreve a olhar além para a última fronteira para o que ainda não sabemos? Bem-vindo ao nível 5, especulação, assombro e as grandes perguntas. Imagine isto num futuro não muito distante. Sua pulseira inteligente detecta em seu sangue um ligeiro aumento do cortisol, o hormônio do estresse. Automaticamente, seu assistente virtual em casa, com um tom de voz perfeitamente modulado para ser calmo e empático, sugere uma lista de músicas relaxantes e, casualmente, mostra na tela um anúncio hiperrealista de umas férias em uma praia paradisíaca. A publicidade do futuro não se adaptará apenas aos seus gostos, mas ao seu estado bioquímico em tempo real. Isso nos leva de cabeça à pergunta mais profunda que nem a ciência nem a filosofia podem responder ainda. Se uma inteligência artificial chegar a conhecer nossos vieses, medos e desejos inconscientes melhor do que nós mesmos e nos guiar sutilmente para decisões que nos fazem sentir bem, onde termina a ajuda e onde começa a aniquilação do livre-arbítrio? Somos realmente livres se nossas escolhas podem ser previstas e desenhadas por um algoritmo? E agora, uma ideia filosófica que talvez te deixe pensando por dias. E se o desejo não é algo que se origina dentro de nós? E se na realidade somos mais como antenas do que como geradores? E se o desejo é uma força externa, cultural, biológica, mimética, que simplesmente flui através de nós? Se isso fosse verdade, toda a ideia de um eu autêntico e soberano que escolhe livremente o que quer, desmorona. Não seríamos os autores de nossos desejos, mas os veículos através dos quais o desejo se manifesta.
Compreender a ciência de como funcionamos é absolutamente chave para o futuro da humanidade. Se não aprendermos a estar conscientes desses mecanismos, o consumismo, impulsionado por este motor insaciável, poderá nos levar ao colapso ecológico. Mas, se o conseguirmos, se aprendermos a nos hackear para o bem, poderíamos redirecionar essa energia descomunal do desejo. Deixar de focá-la em acumular objetos e dirigi-la para a exploração, o conhecimento, a conexão humana ou a solução dos grandes problemas do nosso tempo. E para terminar, a ideia mais provocadora e aberta de todas. E se todo o universo, desde a gravidade que junta partículas para formar uma estrela, até uma célula que se move buscando nutrientes, é no fundo uma manifestação de uma forma de desejo? Uma tendência fundamental e impessoal para a complexidade, a existência e a interação. Talvez nosso impulso irrefreável por comprar o último modelo de telefone seja apenas um eco, uma versão diminuta, distorcida e quase cômica desse mesmo impulso cósmico que move tudo. A jornada de 5 níveis terminou. Descemos da superfície mais óbvia às profundezas da nossa mente e de lá roçamos os limites do cosmos. Agora, com esta nova e estranha perspectiva, é hora de contemplar o panorama completo. Começamos esta jornada juntos com uma imagem incrivelmente simples, você se lembra? Um cartaz vermelho de oferta em uma loja? Algo cotidiano, quase chato. E terminamos especulando se esse mesmo impulso de compra não poderia ser um eco distante do motor que move as galáxias. Passamos de ver o marketing como um simples truque, a entendê-lo como química cerebral, como um campo de batalha ético, como neurociência de precisão e, finalmente, como uma janela para as perguntas mais profundas sobre o que significa ser humano. Espero de verdade que sua visão de uma simples compra nunca mais seja a mesma. Que ideia de toda esta jornada mais te impactou? O pico de dopamina, a dor de pagar, a ideia de que imitamos o desejo de outros ou a loucura do desejo cósmico? Por favor, deixe nos comentários. Mal posso esperar para ler suas reflexões. Muito obrigado por dedicar seu tempo e sua incrível curiosidade nesta descida. Se você gostou, inscreva-se para que possamos continuar fazendo essas viagens juntos. Nos vemos na próxima toca.